Olá, tudo bem? Estamos começando mais um tema dessa série, A Verdade. Hoje vamos saber a verdade a respeito do batismo. É isso mesmo, do batismo. E eu quero que você preste muita atenção e mantenha o seu coração aberto para a palavra de Deus. Eu já estou com a Bíblia aberta em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Diz assim: Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você percebeu que nesse texto, Jesus relaciona a salvação ao batismo e o batismo à salvação. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Percebeu? É importante crer, mas é também importante ser batizado. Agora, quando você fala em batismo, quando a gente fala em batismo, o que significa? A palavra batismo vem da língua grega. E da língua grega, a tradução literal de batismo, sabe o que é? É imersão, imergir, mergulhar, afundar, sepultar. Então, a palavra batismo já significa mergulhar, imergir. Agora, eu acho que você já ouviu por aí alguns batismos com um pouquinho de água na cabeça, ou seja, por aspersão. Já viu ou não viu? Talvez você não viu, mas você ouviu falar. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um copo com água. Algumas pessoas foram batizadas quando eram criança, justamente com um pouquinho de água na cabeça. Será que esse batismo é verdadeiro? É válido? Você foi batizado por aspersão quando era uma criança? Ou você foi batizado por aspersão quando era adulto? Bem, se o seu batismo foi por aspersão com um pouquinho só de água na cabeça, eu quero dizer para você que você precisa ser batizado como Jesus foi batizado. Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, porque o batismo não pode ser por aspersão, tem que ser por imersão, porque a palavra batismo já significa isso. Tudo bem? Entendeu? Ok, já que você entendeu, nós queremos então agora explicar outras coisas mais. Já que Jesus disse: Ide, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Lembre-se que o batismo tem que ser por imersão e não por aspersão. Por isso, eu lhe convido agora a prestar atenção no significado não somente da palavra batismo, mas também do ato batismal, o momento da cerimônia de batismo. Bem, eu poderia citar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 3, e vou fazer isso daqui a pouco. Mateus 3 nos conta realmente o que aconteceu com Jesus quando este foi batizado por João Batista. Em Mateus 3, de 13 a 17, a Bíblia diz que Jesus foi ao Rio Jordão e pediu para João Batista batizá-lo. João Batista não queria batizá-lo, porque se sentiu inferior e disse: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. O senhor que deve me batizar e não eu batizar o Senhor. E Jesus disse: Não, João, é importante cumprir toda a justiça. Então João batizou Jesus Cristo. E quando Jesus foi batizado, aconteceram 3 coisas. A Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E diz a Bíblia que ouviu-se uma voz nos céus que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando uma pessoa é batizada, ela também passa por essas 3 experiências. É na hora do batismo que o céu se abre para a pessoa. Não existem mais barreiras nem obstáculos. A pessoa batizada pode ir direto a Jesus. E também é na hora do batismo que o Espírito Santo desce sobre a pessoa. E é na hora do batismo que se declara no céu: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Por exemplo, eu tenho aqui na minha estante esse comentário bíblico adventista. Eu vou pegar aqui o comentário bíblico número 5. E eu quero abri-lo aqui na página 309. Aqui na página 309, o comentário bíblico comenta exatamente Mateus capítulo 3. E diz claramente que Jesus, quando foi para ser batizado por João Batista, não era que Jesus tinha algum pecado, mas Jesus o fez para nos dar o exemplo, para cumprir toda a justiça. Então, Jesus mesmo foi batizado, nos dando o exemplo. Isso quer dizer
que você e eu também precisamos ser batizados, assim como Jesus foi batizado. Eu tenho aqui um outro livro chamado O Desejado de Todas as Nações. E bem aqui na página 95 e 96, eu tenho a explicação, o comentário do batismo de Jesus. E esse livro comenta de uma maneira muito especial o que aconteceu naquele dia. O batismo de Jesus deu início ao seu ministério, diz aqui, baseado na Bíblia, claro. Então Jesus, ele começa o seu ministério a partir do batismo. Sabe o que isso significa? Isso significa o seguinte, que o batismo não é um fim em si mesmo, o batismo é o início do ministério de Jesus, o início de uma vida nova. Então Jesus começou o seu ministério através do batismo. E toda pessoa que é batizada, ela está iniciando uma nova vida, uma caminhada, está iniciando o seu próprio ministério espiritual. Por isso o batismo é essa maravilha toda. Quando você vai para Romanos capítulo 6, versos 3, 4 e 5, aí a Bíblia define de uma maneira muito clara e poderosa. Veja só o que diz Romanos capítulo 6, versos 3, 4 e 5. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E o verso 5 complementa esta ideia. Bem, então você viu que a palavra batismo significa imersão. Você viu que Jesus foi batizado, dando início ao seu ministério e nos dando o exemplo para cumprir toda a justiça. Agora, aqui em Romanos diz que a cerimônia batismal, a hora que uma pessoa entra no batistério para ser batizada, exatamente nesse momento, esse momento tem 3 significados. Primeiro, morte para o pecado. Segundo, sepultamento dos pecados. E terceiro, ressurreição para uma nova vida. Ou seja, batismo tem esses 3 significados que estão conectados com o que aconteceu na cruz. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Assim, uma pessoa que aceita Jesus deve morrer para o pecado, sepultar os pecados e ressuscitar para uma vida nova, ou seja, ser batizada. Ok? Claro para você? O batismo é a cerimônia que provoca festa no céu. A Bíblia diz em Lucas 15, verso 7 e Lucas 15, verso 10, que há maior alegria no céu, que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso quer dizer que quando uma pessoa aceita Jesus e é batizada, ela está valorizando, reconhecendo o sacrifício de Jesus. E por esse motivo o céu faz festa, porque mais uma pessoa saiu das garras do pecado e das garras de Satanás e aceitou Jesus como Salvador. É motivo de comemorar, é motivo de festa, entende? Agora, algumas pessoas relutam um pouco para serem batizadas. Algumas pessoas têm um pouco de medo, de insegurança em passar pelo batismo. Mas hoje eu quero convidar você a não ter medo. Quero convidar você a dar esse passo de fé. Sabe que eu fui batizado também? Fui batizado no dia 24 de maio de 1986, na cidade de Sorocaba, por um grande amigo, um grande pastor, chamado Alcides Campolongo. E o meu batismo foi a coisa mais linda do mundo. Eu me lembro com emoção, com alegria, o dia em que Deus, então, me recebe no batistério e o dia em que eu entrego a minha vida para Deus definitivamente. Então eu quero convocar você hoje para fazer o que Paulo fez, o que o apóstolo Paulo fez. E a pergunta é, o que é que Paulo fez? Eu vou te contar, mas primeiro eu vou sentar aqui na minha cadeira e eu quero contar para você, conversar com você sobre esse importante tema envolvendo o apóstolo Paulo. Eu quero abrir a Bíblia para mostrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22 e o versículo 16. Veja só que texto impressionante. 22, 16. Fala assim: e agora, olha só, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ou seja, Ananias fez um apelo para Paulo, para que Paulo fosse batizado. E Paulo foi batizado. Então, notem bem, observe bem que
o apóstolo Paulo foi batizado, Jesus foi batizado, e Jesus falou para Nicodemos, olha aqui Nicodemos, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora eu pergunto para você, o que é que falta para você? Por que te demoras? Por que você ainda não pediu o batismo? Não espere que alguém vá até você e convoque você para ser batizado. Você mesmo pode dar esse passo de fé. Você deve ir à igreja adventista, procure o pastor e diga, pastor, eu quero ser batizado como Jesus foi batizado. E o pastor adventista vai preparar você, vai explicar para você os princípios da Bíblia, vai ajudar você nessa preparação e você será batizado como Jesus foi batizado. E no dia do seu batismo, você entra nas águas levando todos os pecados desde a sua infância. E naquele momento você vai sepultar todos os pecados passados. E quando o pastor levantar você do batistério, você estará ressuscitando para uma vida nova. E uma vida nova sem nenhum pecado. Você vai estar totalmente purificado, totalmente lavado. E vai começar uma vida do zero, uma vida espiritual totalmente limpa. E agora você vai escrever uma nova história, vai começar uma nova fase, uma nova vida. E aí, aceita ser batizado como Jesus foi batizado? Aceita? Meus parabéns, eu quero batizar você, meus amigos pastores adventistas também querem batizar você, e você que ainda não deu esse passo, é agora a hora de dar esse passo. Estou falando com você, meu amigo, você que é um médico, você que é uma empregada doméstica, você que trabalha numa empresa, você que já frequentou várias igrejas, já bateu em várias portas, você que já fez estudo bíblico, já assistiu outros DVDs nossos, você que já tem um entendimento básico, nada te impede, só depende de você. Então agora é o momento de você decidir, agora é o momento de você dizer, Pastor Luiz, hoje é o meu dia. Então, meu amigo, chegou o seu dia. Não fique aí parado, não fique aí sentado, não fique lamentando sobre a vida ou da vida. Você precisa fazer alguma coisa, tomar uma atitude, iniciar, começar uma nova vida, uma nova fase. Como Jesus, ele foi batizado e começou o seu ministério. Hoje é o dia de você começar o seu ministério, o ministério de comunhão, da reconciliação com Deus, da renovação espiritual. Vem, abra o seu coração. Você que um dia esteve em alguma igreja, se afastou, abandonou, desistiu. Hoje eu estou chamando você, olhe para mim, está olhando para mim? Eu sou o seu pastor, meu amigo, e eu estou convidando você em nome de Jesus para você ser batizado. Vem com a gente e Deus vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Se você quer ser batizado, levanta a sua mão aí. Vamos, levanta a sua mão e diga, pastor, eu quero ser batizado. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Fica com a mão levantada, eu vou ficar com a minha também. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por esse estudo. Obrigado também por essa decisão que essa pessoa está tomando. Essa família, esse casal, esse jovem, esse senhor, essa senhora estão tomando uma importante decisão. E eu os entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.